Equilíbrio mental e medicina tradicional chinesa. Vocês já sabem sobre esse assunto? O quanto a medicina tradicional chinesa já vem falando há milênios sobre as relações das emoções e dos padrões de pensamento em relação ao nosso corpo? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, já fique até o final do vídeo, que eu vou trazer algumas compreensões sobre esse interessante assunto. A medicina chinesa, como vocês sabem, pessoal, ela já trabalha com o primeiro conceito grande da medicina chinesa, é o equilíbrio do Yin e do Yang. Aquela imagem que tem, né, que a gente conhece bem, em que tem um movimento escuro, que lá no auge dele tem uma bolinha branca, que começa a surgir o branco, e no auge do movimento branco começa a surgir a semente do movimento escuro. Esse símbolo, chamado também de símbolo do Yin e do Yang, que simboliza também muito da filosofia do taoísmo, é um importante ponto de vista que a medicina tradicional chinesa se sustenta. E a partir desse olhar para a medicina tradicional chinesa, todo o universo, toda a matéria, todo o organismo, seja mais denso ou seja mais sutil, são diferentes formas de expressão do Qi, da energia, o Qi, ou também Qi, né, pronunciado como Qi. E nesse sentido, os padrões mentais e as emoções também são expressões desse Qi, muito mais sutil. Para a medicina chinesa, a mente está centrada num órgão específico do corpo chamado coração. O coração é a sede do Shen, da mente. E quando a pessoa não está bem do coração, ela vai ter problemas mentais, ou se ela tiver alguns problemas mentais, o coração dela também vai sofrer. Existe uma interdependência entre o mental, o emocional e o físico. Além disso, não apenas o coração tem uma relação com a saúde da mente, mas cada órgão específico do corpo vai ter uma relação com alguma certa propensão emocional. Por exemplo, do ponto de vista da medicina chinesa, o baço pâncreas está relacionado à preocupação, do lado negativo, excesso de preocupação. Mas para o lado mais equilibrado, a pessoa tem concentração, tem foco, consegue manter a mente atenta num certo ponto. Isso seria o equilíbrio do baço pâncreas. Um outro órgão, por exemplo, como o fígado, no negativo, né, no desequilíbrio desse órgão, a raiva, a humilhação, o ressentimento, a mágoa, tudo isso tem relação com o fígado que não está funcionando bem. Quando está bem equilibrado, tem relação com a visão mais ampla das coisas. Consegue enxergar além das aparências, consegue também tomar ações, né, a vesícula biliar consegue tomar ações frente ao mundo. Então cada órgão tem uma relação com uma emoção, que pode estar em equilíbrio ou em desequilíbrio. Por exemplo, os rins têm uma relação com o medo, né? Então quando a pessoa está com muito medo, está em desequilíbrio dos rins. Mas quando existe um equilíbrio desse órgão, existe coragem, né, que seria também outra qualidade dos rins, é a resiliência, a capacidade de manter constância frente a um objetivo. Então, cada órgão desses, pela medicina chinesa, tem esse espectro, né, tanto de um lado um polo mais negativo, quanto um polo mais positivo dessas emoções. Um outro órgão que é importante para a medicina chinesa é o pulmão. O pulmão, no polo mais negativo, está relacionado à tristeza, à melancolia, até um processo de depressão. Mas do lado equilibrado, está relacionado a um senso de justiça. Olha que interessante como a medicina chinesa vai trabalhando essas questões. O coração, que a gente começou falando, também tem uma emoção no desequilíbrio, que é assim quando a pessoa está muito eufórica, está excessivamente alegre, daquele jeito em desequilíbrio. Mas quando a pessoa está em equilíbrio com o coração, existe o contentamento para a medicina tradicional chinesa. E é interessante que tudo isso está relacionado a movimentos cíclicos da natureza. Cada uma dessas emoções, cada um desses órgãos está relacionado a um movimento cíclico da natureza. E os chineses, eles tinham muito essa questão de contemplar o ambiente e perceber como ele afeta o nosso corpo. Então, para o equilíbrio, para a saúde mental acontecer, segundo a visão chinesa, segundo a visão da medicina tradicional chinesa,
nós temos que estar em equilíbrio com todas essas substâncias vitais do corpo. Então, o nosso sangue tem que estar em equilíbrio, a nossa mente tem que estar em equilíbrio, o nosso Qi, que é a energia que circula no corpo, também deve estar em equilíbrio. Quando os fluidos corporais, que é o Yin e também está em equilíbrio, tudo isso está em harmonia interna e harmonia com o ambiente. Para isso, a medicina chinesa ela usa de vários métodos, né? A sua medicina tem várias propostas para o equilíbrio mental. Uma delas é justamente estar no ambiente da natureza, como esse. É poder realmente estar em contato com o chão, com o céu, com as árvores, com os elementos da natureza. Isso já é por si curativo dentro da visão chinesa. Além disso, para uma pessoa que está em desequilíbrio de algum órgão e precisa, às vezes, uma terapêutica, muitas vezes vai ser usado fitoterapias, chás, para equilibrar aquela energia daquele órgão. A alimentação também dentro da medicina chinesa é muito importante para equilibrar o processo mental, né? Porque a gente sabe, tanto pela medicina chinesa quanto pela medicina ocidental, que os alimentos e a saúde do intestino influenciam diretamente o cérebro e a nossa mente. Então, ter alimentos que trazem equilíbrio, elemento terra, é bem interessante dentro da visão da medicina chinesa. Além disso, a meditação também é um aspecto terapêutico, né, e um estilo de vida que a medicina tradicional chinesa sempre traz como uma prioridade. Contemplação, conexão com o ambiente, conseguir se conectar, realmente meditar, estar presente, sem julgamento, naquela paisagem, naquele momento, é uma forma de você cultivar uma mente mais equilibrada, menos agitada, uma mente realmente mais alinhada com o aqui e agora. Então, tudo isso tem relação com medicina tradicional chinesa e saúde mental, né? E se você tem mais interesse nesse assunto, deixe seu comentário aqui no vídeo, que eu vou ter prazer em estar trazendo as reflexões sobre esse assunto. E lembre-se, sempre que a gente está um pouco mal, né, em desequilíbrio mental, a primeira coisa que a gente deve fazer é justamente estar na natureza. É uma forma de a gente se equilibrar. Uma outra forma é a gente conectar a nossa respiração com o ambiente, estar em sintonia, em sincronicidade entre a nossa respiração e o ambiente que nos circunda. E também muitas pessoas me perguntam, mas quais são os pontos, os meridianos para ajudar a trabalhar a questão da saúde mental? Tem vários pontos interessantes para o equilíbrio da energia mental, mas principalmente os pontos que estão relacionados a esses meridianos aqui da cabeça. Nós temos os 3 pontos aqui, um ponto central do Dumai, mais 2 pontos da vesícula biliar, são muito interessantes para sedar a mente, deixar a mente menos agitada. Outros pontos interessantes são o canal do pulmão, que percorre na parte yin aqui do braço. Os pontos do pulmão são bons para elevar o ânimo. Esses pontos também aqui do coração, que trabalham aspectos mais da ansiedade, que tem relação com o coração também, com esses desequilíbrios, quando a pessoa é muito agitada, né? Quando tem muita palpitação. Mas pontos como o Renmai, que é esse ponto aqui, ajuda muito em ansiedade. Esse ponto aqui também, o Ren 15, Ren 14, né? Todos esses pontos do meridiano aqui frontal são muito interessantes para trabalhar aspectos mentais, e tem pontos mais sistêmicos, pontos espalhados pelo corpo, que podem trazer alívio para os aspectos psíquicos. O ponto clássico, que é o ponto extra, que é o Yin Tang, que é esse ponto entre as sobrancelhas, é um ponto que também faz sedação, deixa a gente bem mais tranquilo, bem mais relaxado. Ou seja, a medicina tradicional chinesa ela tem um arsenal de opções terapêuticas, cada opção tem que ser ajustada conforme a pessoa, mas sim, é uma medicina de corpo-mente, é uma medicina que traz compreensões profundas sobre os aspectos emocionais, psíquicos e físicos, como que o corpo se comunica com as emoções e vice-versa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o like nesse vídeo, compartilhe com alguém que você gosta e deixe seu comentário aqui, que eu vou ter o maior prazer em interagir com vocês. Até a próxima!